Queridos irmãos, boa noite. Boa noite, Cor e PN, cantando lindamente, abençoadoramente aos nossos corações. Meus irmãos, dia de festa hoje para nós, neste culto, teremos a recepção de novos membros em nossa igreja, e por se tratar de um culto festivo assim, em que temos esse objetivo tão especial, nós vamos refletir agora na palavra de Deus a respeito dessa temática. Oi. Eu convido então os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 7 a 10. Lucas 15, versos 7 a 10. Assim diz o Senhor na sua palavra, meus irmãos. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Senhor, nós temos o teu santo livro aberto diante de nós. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para te conhecermos melhor, nos aproximarmos mais do Senhor e, por meio da tua palavra, Senhor, ter nossos valores, crenças, vida formatados e formados, ó Deus, pela tua vontade revelada na Bíblia Sagrada. Fala conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo, a quem tanto amamos, com poder e liberdade, possa agir em nossos corações, nos dando a capacidade de proferir a tua palavra, a capacidade de compreendê-la e mais ainda de vivê-la. A oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a salvação do pecador é motivo de festa no céu e na terra. A parte do capítulo que eu li aqui, do capítulo 15 de Lucas, nos trazem essa lembrança e essa mensagem. E nós vamos falar então sobre essa festa no céu, que acaba ecoando e reverberando aqui também na terra e nos nossos corações. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Evangelho de Lucas. Estou achando um pouquinho alto o microfone. O Evangelho de Lucas é o livro bíblico mais lido no mundo. De todos os 66 livros da Bíblia, esse é o principal, o que nós acabamos de ler. E esse capítulo 15, segundo um grande estudioso da Bíblia chamado William Barclay, é o capítulo mais conhecido e amado da Bíblia como um todo. Portanto, depois, quem sabe, durante a semana, você possa reler, não só a parte que eu li aqui agora com vocês, mas todo o capítulo 15. Nós temos aqui o Evangelho dentro do Evangelho. Que interessante isso. Num capítulo, com as histórias que aqui estão contadas, nós temos este Evangelho de uma forma ilustrada para nós por meio de 3 parábolas que só se encontram aqui no Evangelho de Lucas e não nos demais evangelhos de Mateus, Marcos e também de João. E as 3 parábolas, as 3 histórias, elas tratam do encontro. O encontro do pecador arrependido com o Deus de amor. Todas elas vão falar disso. A primeira parábola, que nós só lemos o último versículo dela, trata de uma ovelha que foi perdida e encontrada pelo pastor. A segunda parábola fala de uma moeda, uma dracma, uma moeda daquela época, que foi perdida e encontrada pela dona da casa.
E a terceira parábola, para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia Sagrada, é a parábola do filho que saiu de casa e ele foi encontrado pelo seu pai também, um filho perdido. E nestas três parábolas, neste evangelho dentro do evangelho, nós somos apresentados a um tema muito interessante e muito pertinente, que é a alegria, que a conversão de um pecador promove no céu, promove diante de Deus, diante dos anjos de Deus. Se muitas coisas agradam a Deus, e a Bíblia nos ensina algumas delas, por exemplo, a obediência aos mandamentos de Deus, como o pastor mencionou, a fidelidade, a generosidade nas ofertas, nos dízimos. Se agrada a Deus uma vida de santidade, se agrada a Deus o culto comunitário, e nós estamos numa campanha ou numa enquete para ouvir a igreja a respeito do horário do culto comunitário, e devemos encarar esta prática nossa, seja de manhã, seja de manhã ou de noite, como algo que agrada a Deus, e por isso nós nos reunimos aqui, pois se todas essas coisas agradam a Deus, há uma que nós percebemos na Escritura Sagrada com muito destaque, chega ao ponto de trazer alegria, júbilo no céu, diante até dos anjos de Deus. E esta coisa, ou esta experiência que agrada a Deus, é o novo nascimento de um pecador que antes era rebelde e agora arrependido, foi transformado pelo poder de Deus. No capítulo 15, nós vamos encontrar 10 vezes expressões como júbilo, cheio de júbilo, maior júbilo, regozijo e festa. E nós vamos ver essa experiência de alegria e de satisfação no coração de um pastor dedicado, de uma dona de casa persistente e também de um pai generoso e até mesmo de seus convidados, que eles convidam para celebrar o encontro daquilo que estava perdido. Nessas três analogias, então, que Deus faz na sua palavra, que eu acabo de mencionar, nós vamos encontrar algumas lições. E nós vamos procurar essas lições para nós hoje a partir de uma pergunta: por que será que há tanta alegria no céu assim, quando um pecador se arrepende? O que está por trás? Qual é o motivo dessa alegria lá no céu? E a primeira razão que nós encontramos aqui, que justifica essa alegria diante dos anjos de Deus, é que eles sabem, os anjos sabem, que Deus não é sádico, que Deus não tem prazer na morte, na condenação do perverso. Por isso ele tem prazer em salvar, ele não tem prazer em condenar. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Ezequiel, Deus nos diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó Israel. Meus queridos, a verdade é que os anjos sabem do que o pecador está sendo salvo quando ele se converte. Está sendo salvo da morte, está sendo salvo da condenação justa que Deus dará aos pecadores rebeldes. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. O inferno, esse é o termo bíblico, longe de Deus, para onde o pecador rebelde será enviado, vai ser uma experiência terrível e permanente. Portanto, quando um pecador se arrepende, os anjos celebram, aliviados, mais um que escapou da condenação eterna. Os anjos se alegram por ver-nos salvos, por ver-nos libertos da justa ira de Deus. E talvez alguns, numa sociedade humanista como a nossa, uma sociedade hedonista como a nossa, possam ter dificuldade com esse tema da ira de Deus, da condenação de Deus, e talvez em alguns lugares esse tema esteja até sendo colocado de lado, debaixo do tapete, para não constranger, para não incomodar a sensibilidade contemporânea, a sensibilidade pós-moderna. Mas o fato é que não dá para negar isso, meus irmãos. Querer negar a realidade do inferno é fazer como outro dia a minha netinha fez. Ela estava cheia de gente na sala,
ela abaixou a cabeça, fechou os olhinhos e fez de conta que não tinha ninguém dentro da sala. Brincadeira de criança. Achar que por ignorar o que está acontecendo em volta, que aquilo vai sumir, que aquilo vai desaparecer. É assim a mentalidade humanista dos nossos dias em relação à ira de Deus e à justiça de Deus. Não adianta fechar os olhos, fazer de conta que isso não existe ou que isso não vai acontecer, porque essa negação não vai fazer desaparecer esse traço tão belo de Deus, que é a sua justiça. Nós estamos cansados de ver injustiça, corrupção à nossa volta, impunidade. Com Deus isso não vai acontecer de forma alguma, pelo contrário, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu há quase 2000 anos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, que são elas a desobediência, o que é ela? A desobediência aos mandamentos de Deus. E a razão de o inferno existir, meus irmãos, e a razão da condenação no inferno ser eterna, é que pecar contra Deus não é a mesma coisa que desobedecer um código de regras, como por exemplo do Detran. Se você furar o sinal, não tiver um pardal ali, não atropelar ninguém, não vai ofender ninguém com isso, né? Não vai, o presidente do Detran não vai ficar magoado com você. É apenas uma regra para um trânsito seguro, e a gente deve obedecer. Mas quando nós pecamos contra a palavra de Deus, é diferente. Aí a gravidade é bem outra. E eu cito as palavras de Paul Washer, escrevendo sobre o verdadeiro evangelho, onde ele esclarece melhor a gravidade de pecar contra Deus. Washer diz: o inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso, é a sua perfeita justiça, revelada contra o homem por toda a eternidade. A sua duração eterna é infinita, porque é cometido o pecado contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, nosso pecado é de uma gravidade infinita. Quem não enxerga essa gravidade é porque não enxerga a grandeza e a majestade de Deus, é porque não enxerga a bondade e a dignidade de Deus, é porque não enxerga sua própria condição de rebelde, de pecador, as maldades que passam nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos. Nós tendemos a relativizar, a suavizar essa gravidade, mas aos olhos de Deus isso não vai passar. Ele vai julgar segundo a verdade, como acabamos de ler aqui na sua palavra. É por isso, meus irmãos, que os anjos se alegram quando alguém se converte, porque ele está escapando disso. Está escapando, ele está sendo salvo de Deus, ele está sendo salvo da ira de Deus, da justa ira de Deus, que todos nós merecemos, e Deus graciosamente se oferece para nos salvar, por meio do sacrifício do seu Filho, que morre na cruz, e a ira que deveria ser descarregada sobre nós, foi descarregada sobre o próprio Filho de Deus, o justo no lugar dos injustos, aquele que nunca pecou no lugar dos pecadores, para que nós não tenhamos que ter esta experiência da condenação eterna de Deus. Essa é a razão, meus queridos, porque os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. E por causa da gravidade, meus irmãos, dessa condenação, é que nós encontramos na Bíblia Sagrada o apelo, o clamor para o arrependimento e para a conversão de cada um de nós. Nós lemos o profeta Ezequiel dizendo: convertei-vos, convertei-vos, Israel, porque é a vez de morrer. Mas não para aí no Antigo Testamento, quando nós abrimos as primeiras páginas do Novo Testamento e Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e quem se arrepende é perdoado, é salvo, e os anjos celebram. Na sequência, quando Jesus sobe aos céus, seus apóstolos dão sequência ao seu ministério. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E hoje nós teremos batismos aqui, glória a Deus por isso. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
Pois para vós outros é a promessa, para vós e vossos filhos, e é por isso que nós batizamos as crianças, porque elas fazem parte da promessa, do pacto da graça, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, anos mais tarde, vem a se converter também ao cristianismo, ele segue a mesma mensagem de Jesus, de Pedro e dos demais apóstolos, quando na carta aos Coríntios ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esse é o nosso grande e grave problema como humanidade. Nós estamos em inimizade contra Deus, estamos apáticos, indiferentes. E Jesus nos dá a sua palavra e o seu Espírito como igreja, para que nós clamemos, exortemos, convidemos as pessoas para que elas se reconciliem com Deus, que elas acabem com esse distanciamento, que você, que se ainda vive dessa maneira, se reconcilie com Deus, se aproxime de Deus novamente. Festa no céu pelo livramento da condenação eterna, mas festa no céu também, os anjos se alegram pelo bem que está reservado àquele que se arrepende, àquele que se converte. Não se trata apenas de escapar de uma experiência ou de uma situação péssima, horrível, mas também de desfrutar de algo maravilhoso. Por isso os anjos se alegram. E o texto que nós lemos deixa isso claro: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, em Lucas 15, 7, e depois em Lucas 15, 10, e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que os anjos sabem que faz com que eles se alegrem tanto assim pela nossa conversão? Os anjos sabem, meus irmãos, como é o céu com Deus. Nós não sabemos, mas eles sabem. Eles sabem como é bom aquilo lá. Eles sabem como é maravilhoso esse relacionamento com Deus face a face. Eles conhecem uma realidade que nós só sabemos dela pela fé, mas nós não temos ainda a experiência real, presencial, de estar ali na presença de Deus. Eles sabem como é o céu com Deus, onde o pecador arrependido é aguardado por Deus. E as promessas de Deus sobre aquilo que está reservado para nós, meus irmãos, é algo que realmente nos faz sonhar e suspirar. Em 1 Coríntios 2,9, aquele texto que nós conhecemos e gostamos tanto, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E algumas dessas coisas Deus já revelou, porque o texto na sequência diz que Ele revelou. A igreja, por exemplo, é algo que faz parte disso que ninguém imaginava, que judeus, gentios, se uniriam numa grande família, que todos receberiam o Espírito Santo de Deus, que todos receberiam o perdão de pecados por meio de Jesus Cristo, aqueles que colocassem nele a sua fé. E isso com o tempo e com a vinda de Jesus se tornou claro e patente. Mas tem mais coisas que jamais penetrou no nosso coração, nós não somos capazes de pensar, de sonhar ou de imaginar. Pense numa experiência maravilhosa, agradável, prazerosa. Isso ainda é pequeno comparado com o que Deus tem preparado para nós. E no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 4 e 5, a gente tem uma pista de como será. Apocalipse 21, 4 e 5 nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É por isso, meus queridos, que a redenção humana é motivo de alegria na presença dos anjos, porque algo maravilhoso está nos esperando ali. Os anjos sabem disso e eles antecipam com alegria a experiência de quando lá estivermos ao lado deles, na presença de Deus. Mas eles sabem também, em relação ao que nos aguarda ali no céu, que há um bem maior até do que isso que eu li, de que não vai haver mais dor, não vai haver sofrimento, não vai haver morte. Isso é ótimo, acabar todo o caos que nós vivemos aqui nesse mundo, vai passar. Mas tem uma coisa que é ainda melhor do que isso,
que nos aguarda lá no céu, meus irmãos. E isso que nos aguarda lá no céu, ou essa experiência, é a amizade com Deus, a comunhão com Deus, da qual nós já estamos experimentando aqui, se já nascemos de novo, se já colocamos a nossa confiança em Cristo, se já nos arrependemos, já nos convertemos e entregamos a nossa vida a Jesus. Já começou essa experiência da amizade com Deus, da intimidade com Deus. O apóstolo Paulo fala desse relacionamento quando ele diz que Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados primariamente, meus irmãos, para um relacionamento, não para experimentar bênçãos e bênçãos e bênçãos. Isso é consequência de um relacionamento restaurado com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa comunhão eterna que nos convida a fazer parte dela como filhos e filhas amados de Deus e adotados pelo Senhor. Nós temos aprendido então, meus irmãos, por meio da palavra de Deus, que a comunhão com Deus é o maior prazer que você pode ter nessa vida e na eternidade. Você não vai encontrar nenhum outro deleite maior do que esse, nenhum outro prazer maior do que esse. O prazer de ser amigo de Deus, de contar com Deus como seu companheiro, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo no seu dia a dia, de contar com Ele nas suas fraquezas e limitações, de tê-lo ao seu lado para orientá-lo, para ajudá-lo, para confortá-lo, para instruí-lo. Isso já é uma experiência que nós temos agora, meus queridos. E assim, ou por causa desta experiência, é que o rei Davi disse certa vez: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É isso que nos aguarda na eternidade, mas é isso que nós já começamos a experimentar agora, quando temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Isso é motivo de alegria lá no céu, meus irmãos. Alegria dos anjos, alegria do Senhor também. Porque Deus nos ama, meus irmãos, nos ama de uma forma assim absurdamente incompreensível. A Bíblia diz que o Pai nos ama como Ele ama Jesus Cristo. Isso é de dar nó no cérebro. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, perfeito, obediente até a morte, morte de cruz. Agora eu e você, sem comparação com a pessoa de Jesus Cristo. E mesmo assim a Bíblia diz que o Pai nos ama como Ele ama a Jesus Cristo, igualmente. E Ele é capaz de nos amar assim, não porque Ele ignore os nossos pecados, mas é porque Ele nos vê unidos a Cristo, e Cristo pagou pelos nossos pecados. Esta é a experiência maravilhosa, meus irmãos, que nos aguarda, que traz prazer e alegria no céu, a Deus e aos anjos, e que traz prazer e alegria também aos nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo, vivenciando essa experiência, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem esta experiência de deleite na presença de Deus, de ter um relacionamento íntimo, amigo com Deus, vive para Cristo, e sabe que na hora que morrer o lucro será muito grande, porque estaremos com Cristo, desfrutando plenamente desta amizade. Meus queridos, depois destas palavras eu quero perguntar a você: Jesus já é a maior alegria da sua vida? Eu nem estou perguntando aqui se você já é um crente. Mesmo você que já é um crente em Jesus, pode ser o caso de que Jesus não seja a maior alegria da sua vida. Que haja outras coisas ou outras pessoas que são mais importantes para você, que você acredita que estas realizações, estes bens ou essas pessoas vão te trazer aquilo que o seu coração tanto anseia, mas Jesus não tem esse lugar tão especial assim no seu coração. Pode acontecer, mesmo com o crente. São os famosos ídolos do coração. A gente se dedica a eles, eles prometem mais do que podem entregar e não entregam aquilo que a nossa alma tanto anseia, e só Jesus pode nos proporcionar essa realização e essa alegria, este contentamento de viver uma vida abundante, contente no Senhor, como lemos há pouco, plenitude de vida, delícias em todo o tempo,
na presença do Senhor, aqui e na eternidade. Mas ainda, meus irmãos, um último motivo que eu quero mencionar: por que os anjos se alegram? Eles se alegram porque sabem do que estamos sendo salvos. Eles se alegram porque sabem o que nos reserva a salvação em Cristo. Agora, uma vida abundante de contentamento, e na eternidade, todas as coisas restauradas e amizade plena com o nosso Deus. Mas há uma outra razão que eu menciono aqui, importante. Por que os anjos se alegram? Porque eles sabem que Deus será glorificado pela salvação do seu povo e até pela condenação dos rebeldes. No final da história, tudo está caminhando para que Deus, esse Deus que agora nós nos relacionamos pela fé, que as pessoas se permitem ser apáticas ou indiferentes, quando não rebeldes e assintosas contra esse Deus, vai chegar um dia em que todos terão que se curvar diante desse Deus, e Ele será exaltado e glorificado, tanto nos que são salvos, quanto nos que serão condenados. A nossa Confissão de Fé de Westminster, escrita no século XVII, mas sempre atual, nos diz que o fim que Deus tem em vista, determinando o dia do juízo final, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. De um jeito ou de outro, Deus vai ser glorificado. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, quando a igreja faz o seu papel, quando você dá testemunho aos seus amigos, aos seus familiares, aceitando ou rejeitando aqueles que nos ouvem, eles vão contribuir para a glória de Deus. Se aceitarem, experimentarão a misericórdia de Deus. Se rejeitarem, experimentarão a ira justa de Deus, e Deus será glorificado em todo o tempo. A Bíblia diz que o Filho do Homem virá na sua glória, na do seu Pai e dos santos anjos, e aqueles que o confessarem, Ele confessará, e aqueles que se envergonharem dele ou que o rejeitarem, serão também rejeitados pelo Senhor. Os anjos se alegram, meus queridos, por saber que ao final de tudo Deus será engrandecido, nosso Deus será engrandecido, e todos atestarão que Ele é majestoso, que Ele é sábio, que Ele é justo e que Ele é bom, e a glória do Senhor será evidenciada em toda a terra. Meus queridos, a salvação do pecador é motivo de festa no céu e na terra. Os anjos sabem disso e se alegram. E você? Sir James Simpson, ele ficou muito famoso, é um personagem da ciência, muito famoso, porque ele descobriu a aplicação medicinal do clorofórmio, a famosa anestesia, e vidas sem conta têm sido salvas por causa da descoberta desse cientista. E uma vez perguntaram para ele: qual foi a sua maior descoberta, Sir James Simpson? E ele disse: eu descobri que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Era um crente, um irmão em Cristo nosso, que deu grandes contribuições para a ciência, mas que julgava mais importante do que tudo isso, ter sido salvo, perdoado e ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto se você já tem a experiência dessa alegria do céu no seu coração. Se você já entregou sua vida a Cristo. Quanta gente hoje em dia anda angustiada, atribulada, carregando culpas, sob o peso das dores, dos sofrimentos que esse mundo mal, caído, que nos cerca, traz para todos nós. Ninguém vai passar ileso nessa vida, só que alguns vão sucumbir sob o peso desses problemas do nosso mundo, e outros vão se firmar na amizade e na presença do seu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de um oficial que, depois de conhecer o amor de Deus, revelado por meio de Jesus, ele pediu para ser batizado, e depois que ele confessou a sua fé em Jesus Cristo, e ele foi batizado, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, não mais confuso, não mais angustiado, mas agora com Jesus no coração. Ele conheceu a alegria do céu, ele conheceu a alegria que vem de Deus, a mesma alegria que enche o céu, ela enche o coração também daquele que entrega a sua vida a Jesus, a alegria que a Bíblia chama de alegria da salvação.
Se você ainda anda sobrecarregado, sob o peso dessa vida, distante de Deus, ouça o chamado do Evangelho, ouça a oferta e a palavra que ecoa nesses 2000 anos de história da igreja: arrependei-vos, reconciliai-vos. No relacionamento com Deus é que nós encontramos a paz e o alívio que nós tanto precisamos. E que nós, meus irmãos, como igreja, nós tenhamos a mesma sensibilidade que os anjos do céu, que veem a alegria de Deus e se alegram junto com Ele, que os amigos da aldeia tiveram quando aquele pastor achou a sua ovelha, que nós sintamos, experimentemos e nos envolvamos com a evangelização, porque isso mostra a nossa alegria também com a salvação dos pecadores, e que não façamos como o irmão mais velho, que foi indiferente, aliás, foi até adversário daquela alegria que o pai estava sentindo pelo reencontro com o seu filho. E que assim, meus queridos, Deus nos abençoe nessa noite de festa, quando nós também vamos celebrar aqui, com muita alegria, que alguns irmãos nossos encontraram a salvação, tiveram seus pecados perdoados, vão se batizar, vão fazer a sua profissão de fé, que nós possamos ser tomados por essa alegria que há lá no céu, nessa noite aqui também em nossa igreja. E quem sabe aqui hoje, alguns, por tudo que estão vendo e ouvindo, vão desejar ter essa alegria do céu também no seu coração. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir o coral.